Irmãos, boa tarde. Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre. Hoje nós vamos falar sobre um texto contido no livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, sob a tutela do Espírito Emmanuel. Vejamos o que Emmanuel me traz nesse texto. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a tumulto, e quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Nós sabemos, temos experiências no mundo inteiro, na humanidade inteira, de pessoas que ocupam cargos de muita importância. É um presidente de um país, é um governador de um estado, um prefeito, ou mesmo um diretor de empresa, o diretor de departamento de empresa. As empresas hoje buscam, além da competência técnica referente àquela atividade que vai ser realizada, ela busca também qualidades do ponto de vista emocional, sentimental, moral, para que o indivíduo venha a ocupar aquela função. Por isso, são tomadas algumas precauções. Se analisa o currículo, várias pessoas enviam currículos e é feita uma seleção daqueles currículos. Depois de estabelecido esse passo, nós procuramos uma entrevista com essa pessoa, falando sobre as suas experiências na vida profissional, a respeito da conduta que o indivíduo possui, as referências que ele traz de outras empresas que eventualmente tenham trabalhado. Então, tudo isso são cuidados que são tomados, cujo objetivo é que a pessoa que vai ser contratada seja a melhor pessoa para ocupar aquela função. Por que esses cuidados? Porque toda empresa tem um perfil ou uma imagem a zelar. Toda empresa obedece a determinados parâmetros de justiça, na qual ele pode incorrer em condutas que sejam desabonadoras, tanto para a empresa como para aquela pessoa e para as pessoas que irão trabalhar com ele. Isso pode interferir na produtividade daquele setor ou daquela empresa, trazendo malefícios, prejuízos do ponto de vista financeiro e hoje principalmente para a imagem da empresa. Então, os cuidados são cada vez mais apurados. Então, por isso que Emmanuel, emite essa opinião, esse ponto de vista, que hoje é corroborado pela média das empresas que atuam nos diversos mercados, nos diversos países. Nós temos exemplos de países que são muitas vezes comandados por pessoas extremamente centralizadoras, que não têm uma conduta, que se preocupam com o povo, ou mesmo com a equipe com a qual ele trabalha, fazendo com que esses resultados que eram desejados pela empresa muitas vezes não sejam obtidos e ela tenha que demitir aquela pessoa depois de um enorme trabalho de seleção. Eu tenho uma experiência pessoal, trabalhava eu certa feita numa empresa e essa empresa selecionou, não é nem um cargo assim muito alto na empresa, era um supervisor de produção. Então, essa pessoa, ela foi contratada porque havia um aspecto técnico importante nesse processo. Trabalhávamos com uma máquina
cuja origem era alemã, e para que houvesse uma maior produtividade no trabalho, a pessoa que iria lidar com a máquina precisava conhecer a língua alemã, em função dos manuais técnicos de operação daquela máquina. Esse rapaz possuía essa habilidade, mas ao ser contratado e ser colocado no setor, ele começou a tomar determinadas atitudes que foram completamente improdutivas do ponto de vista do relacionamento com as pessoas com as quais ele trabalhava. As pessoas que efetivamente trabalhavam com ele não tinham um grande conhecimento da língua alemã. Conheciam bem a máquina, não é? Pelo fato de já estarem operando há muitos anos, mas quando se tratava do relacionamento dessas pessoas com aquele supervisor e vice-versa, ele tinha uma postura muito autoritária e gerou, naquele setor, uma baixa produtividade, de formas que a empresa, depois de um determinado tempo, teve que demitir aquele contratado, aquela pessoa que era o supervisor. Então, vejam que hoje a necessidade é muito grande de que as pessoas não só tenham um perfil profissional tecnicamente aprovados para aquele cargo, mas também que tenha habilidades sociais, que tenham habilidades emocionais e sentimentais para poder exercer convenientemente aquela função. Hoje se cobra, por exemplo, que o indivíduo, além de ter essa habilidade de lidar com pessoas, que tenha uma postura honesta, que não se veja envolvido com determinadas falcatruas, para evitar complicações para a empresa, para os funcionários e para a imagem que a empresa vende no mercado. Então, para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, imaginemos a situação de uma empresa que tem várias filiais no mundo inteiro, como é muito comum, aquelas denominadas de multinacionais, em que os volumes de recursos são enormes, que são mobilizados nas transações feitas entre o produto, a empresa, os seus clientes, o governo. Então, é preciso que a gente traga alguém que vai comandar uma empresa com habilidades suficientes para isso. Imaginemos isso do ponto de vista, por exemplo, de uma cidade como Salvador, que tem aí 3 milhões de habitantes, ou do estado da Bahia, que tem um volume muito maior, ou que vai lidar com um país como o Brasil, ou mesmo que não seja do tamanho do Brasil, mas outros menores. Então, tudo isso, essa pessoa terá o equilíbrio, desde pequenas empresas, médias, grandes, países, cidades, estados. Tudo isso demandam da pessoa que vai assumir aquele cargo estar em condições de exercer aquela função com o sucesso que a empresa necessita. Então, naturalmente que a pessoa que vai governar ou vai dirigir vai emitir forças de justiça, de bondade, de trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a tumulto, e quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Então, a gente vê que não é só o aspecto técnico, o perfil técnico daquela pessoa para exercício da função. Então, nós temos que lidar hoje com uma miríade de interesses. Então, todos eles devem sair satisfeitos das transações que a empresa
que o governo, que a cidade, que o país tenha num comum. Hoje, um país ele tem relacionamentos com quase todos os países do mundo. O mercado é um mercado global e a gente tem que lidar com outras culturas, a gente tem que lidar com outras línguas, né? Inclusive, existe uma tendência de utilizar o inglês porque é a língua mais conhecida no planeta inteiro, mas imagine vocês se a gente sai do Brasil para fazer uma transação com um país como a China, cuja linguagem é um pouco mais complexa do que a gente conhece aqui no Brasil. Então, todos esses aspectos são cuidadosamente avaliados para a contratação daquela pessoa, sem falar na conduta moral. Então, se solicita, se exige de quem ocupa cargos superiores que tenham uma conduta normal, moral ilibada. E isso é levado em consideração. Se o indivíduo, por exemplo, hoje ocupa um cargo, mas ele tem, por exemplo, um vício, o vício do alcoolismo, ele provavelmente não vai ter sucesso, a não ser se houver alguém na empresa que disfarce o seu vício. Então, vemos que as exigências de hoje são enormes para você desempenhar uma função de mando em todo e qualquer lugar que o indivíduo venha a desenvolver essa atividade no país ou no planeta inteiro. E daí, segundo Emmanuel, conhecermos tantos tiranos nimbados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros responsáveis e respeitáveis na chefia das decisões. Então, se porventura, vamos pegar um exemplo, alguém toma posição num cargo de elevada importância dentro da empresa e ele vai chefiar uma equipe. E ele começa a ter determinadas atitudes que desagradam pela forma como são tratados os seus subordinados no desempenho das atividades daquele setor, daquela empresa. Vai gerar um ambiente de má vontade, vai gerar uma insatisfação generalizada. Isso interfere completamente na produtividade da empresa. Então, aquele que vai exercer a função, ele tem que tomar um cuidado enorme, porque senão ele não vai conseguir fazer com que a sua equipe esteja motivada. Vejam, não é só você desempenhar a função de fazer bem um determinado produto. Ele tem que estimular a sua equipe a produzir cada dia mais. Por quê? Porque a produtividade a produção que é realizada, ela é cada vez maior e você mantém os custos referentes àquela produção no mesmo patamar, então vai ser uma oportunidade de lucro para a empresa. Se o serviço ou o produto sai com a qualidade muito boa, você naturalmente no mercado vai notar um aumento de consumo, pois as pessoas perceberão que apesar de ter um custo um pouco maior, ela vai ter um consumo também maior. E isso vai resultar em lucros cada vez maiores para a empresa. Então, se a pessoa tem algum vício, e quando eu falo vício, não se trata apenas de vício de drogas, mas principalmente de vícios atitudinais, ela vai interferir nesse trabalho, nessa produção, nesse produto e, naturalmente, no consumo.
Então, se aquele produto sai efetivamente com, defeitos, vai resultar que as pessoas, ao chegarem em casa com os seus produtos adquiridos num determinado local, ele vai notar que aquele produto, na realidade, não corresponde aos anseios daquela pessoa que comprou. E isso, o empresário, o chefe, o diretor, ele tem que estar ciente desses problemas que aconteceram dentro da produção. Então, vejam que é uma responsabilidade enorme. Se porventura nós temos hoje uma, pelo menos no Brasil, uma época em que os salários não são muito avantajados, as pessoas naturalmente veem reduzidas as suas possibilidades de ter um conforto de vida muito menor. E isso vai interferir no desejo de permanecer naquela empresa, de fazer o produto melhor, ou seja, as pessoas não têm motivação. Outra coisa, as pessoas normalmente, as empresas normalmente procuram estimular essa produtividade, essa qualidade, ministrando estímulos ou recompensas de ordem financeira. Mas essa ferramenta, apesar de funcionar até um determinado limite, chega a um ponto que ela não consegue fazer com que o produto atinja os níveis de qualidade e os níveis de preço que as pessoas desejam no mercado. Isso vale também, eu estou falando de empresas produtoras de serviços ou de bens, mas isso vale para qualquer instituição, qualquer organização. Peguemos, por exemplo, uma instituição de trabalho voluntário. Se você não tem uma pessoa que dirige aquela empresa e que tem uma conduta de estabelecer um excelente relacionamento com a equipe que trabalha produzindo aquele serviço, embora seja voluntário, às vezes nós não estamos nem ganhando nada. Por exemplo, quem trabalha no centro espírita, ele não ganha absolutamente nada do ponto de vista financeiro. Ele trabalha naquela instituição porque ele tem uma motivação pessoal de ajudar o seu próximo. Então, é preciso que essa pessoa tenha essas habilidades sociais bem desenvolvidas. Então, Emmanuel nos alerta a respeito deste fato. Então, a gente, se porventura nós contratamos ou nós buscamos, eu quero chamar a atenção que uma das coisas mais difíceis para que a gente consiga ter sucesso na escolha de pessoas que estão ocupando cargos superiores e mesmo os cargos inferiores, é uma das atividades mais difíceis. Por isso que hoje as empresas utilizam técnicas cada vez mais apuradas e mais avançadas, exigindo daquele que é candidato a essa função a ocupar, evidentemente, aquele cargo. Se levarmos isso para o ponto de vista espiritual, a misericórdia divina é muito mais seletiva com relação a isso. Muitas vezes a gente fica imaginando por que fulano ocupou essa função e eu não fui eu que fui guindado a esse posto. Porque a vida é muito mais sábia do que nós. Nós podemos imaginar que temos todas as qualificações para ocupar aquela função, né? Mas imaginem vocês uma pessoa que trabalha no departamento doutrinário de uma instituição espírita ou de uma instituição religiosa, mas ele não tem a habilidade de conversar, não tem a habilidade de se relacionar bem com as pessoas, não tem a habilidade de perceber as necessidades daquelas pessoas, de compreender as dores que lhe chegam para que ele possa auxiliar, para que ele possa ajudar. Nós temos ainda, infelizmente, a respeito de vícios, vícios tais como
melindres, ressentimentos, mágoas. Eu tenho tido a oportunidade de ouvir companheiros que dizem assim: olha, eu não gostei da forma como fulano me tratou, ou não gostei da ideia dele e eu não concordo com ela, não é? E vai guardando aquele ressentimento e aquela mágoa e de repente diz assim: olha, eu não vou permanecer nessa instituição porque não me agrada. O bem a gente faz em qualquer lugar. E é verdade, o bem a gente pode fazer em qualquer lugar. No entanto, considerando-se o aspecto que a doutrina espírita nos ensina, você tem uma responsabilidade além, não é, de estar satisfeito com aquilo que faz. Você tem a responsabilidade de tratar bem aquelas pessoas, de buscar saber quais são os problemas que ela enfrenta, de saber qual a melhor metodologia para que você trate aquela pessoa. Às vezes, você se defronta com situações que você imagina que tem uma determinada diretriz e, na realidade, o que a pessoa deseja é outro. Eu passei por uma experiência certa feita, eu presidia uma instituição e nós tínhamos uma metodologia de fazer uma espécie de aconselhamento fraterno. Então, fazíamos uma entrevista para saber quais eram as necessidades daquelas pessoas e buscar dentro da instituição quais eram as atividades que aquela necessidade poderia ser satisfeita. E, certa feita, nós estávamos entrevistando várias pessoas e chegou uma pessoa e alguém me avisou, disse, olha, Deus, tem uma pessoa aí que está com as necessidades aí para você analisar e ver como é que a gente pode ajudar. Eu disse, está bem, eu vou entrevistar aqui as pessoas e depois eu atendo. Mas percebendo que a pessoa não estava muito inquieta, eu me aproximei dele e procurei saber, cumprimentei e tal. Disse, meu amigo, o que é que você deseja? Era um morador de rua. Então, eu perguntei a ele, ele então tirou um papel do bolso, abriu e disse assim: eu preciso de tudo isso aqui. E me deu uma relação de uns 6 ou 7 itens. Aí eu disse: tá bom, vamos fazer o seguinte. Eu queria que você fosse ali ao departamento de assistência social. Vamos fazer o seguinte: você vai tomar um banho. Ele era um morador de rua. Você vai tomar um banho, você vai tomar um café, vai trocar essa roupa, não é? Nós vamos providenciar uma roupa para você e depois que você estiver nessa condição, você retorna para a gente conversar a respeito dessas necessidades que você me apresentou. Tá certo? Aí ele está certo. Ele se dirigiu ao Departamento de Assistência Social e eu continuei fazendo as entrevistas. Quando ele retornou, ele, eu cheguei, me aproximei dele, já tinha terminado de entrevistar as pessoas, e eu disse, pronto, meu amigo. Aí passei a mão no ombro dele. Diga aí o que é que você precisa para que a gente possa lhe ajudar. Aí ele olhou para mim e disse assim: eu não preciso de mais nada. Eu agradeço a ajuda que vocês me deram e eu não preciso de mais nada. E saiu e foi embora. E eu fiquei imaginando, é, meu Deus do céu, eu não fiz absolutamente nada. Eu só fiz receber aquela pessoa, direcionar, porque eu vi o estado em que ele estava, né? Ou seja, me preocupei com o bem-estar dele. Com certeza, as pessoas lá no Departamento de Assistência Social também deram uma boa acolhida, deram um café, que ele não tinha comido nada naquele dia, trocaram a roupa dele. E essa pessoa se sentiu, imagino eu, se sentiu tão valorizada, já que costumeiramente ele não recebia esse tipo de tratamento, né? Provavelmente era até agredido na rua e tal. Então a gente percebe o seguinte:
Eu poderia ter um departamento, olha, anote aí as necessidades dele, que nós vamos providenciar recursos para poder atender e tal. Mas a única coisa que eu fiz foi tratá-lo como gente, como eu gostaria que as pessoas me tratassem. E aquela pessoa tão carente de recursos materiais quanto de recursos espirituais, de recursos emocionais, de alguém que tratasse bem, que recebesse bem aquela pessoa, ao ser atendido nessas suas necessidades íntimas, ela se viu satisfeita. Ora, estamos falando de uma pessoa. Quantas pessoas nós não fomos, por exemplo, chamados a atenção pela equipe espiritual da casa, dizendo: olha, vocês têm que tomar cuidado com a forma que vocês estão recebendo as pessoas aqui, porque algumas delas estão indo embora em função desse tratamento. E aí a gente teve que passar por uma reciclagem da forma como recebíamos as pessoas, tomarmos cuidados. Imaginem vocês que existem casos, por exemplo, nós já passamos por uma situação dessa, uma pessoa foi recebida, foi atendida sobre determinados aspectos, mas ela tinha uma dor que ela não conseguia curar. E essa dor levava essa pessoa a desejar cometer o suicídio. E muitas vezes a gente não sabe tratar com a delicadeza devida, com o amor devido, e automaticamente produz uma reação dessa pessoa de tirar a vida. Imaginem vocês. E isso vai pesar na economia daqueles que estão realizando esse atendimento. Quantas e quantas vezes a gente não vai numa determinada loja, um vendedor não nos trata com o cuidado devido, com a delicadeza devida, e a gente entra na loja, olha o produto, até um produto que satisfaz a nossa necessidade, mas a gente vê a postura tão sem importância para o cliente que a gente entra na loja, vê o que quer, não percebe ninguém para atender e vai embora. E vai embora. Então, da mesma forma, quem vai estar nesse posto, porque naquele momento o vendedor é superior, embora exista a importância do cliente, mas o cuidado com que ele vai receber, às vezes, muitas vezes, faz com que a gente se torne freguês daquela instituição, daquela loja, daquela empresa, pelo tratamento que nós recebemos. Então, outra coisa que é reclamado, existe, claro, essa postura externa do tratamento dos clientes, das pessoas que procuram a empresa para a satisfação dos seus problemas, a instituição para a satisfação dos seus problemas. No entanto, existe um público interno a qualquer empresa que também precisa ser bem tratado. Então, se você quer uma pessoa que ocupa um cargo importante na sua empresa, tem que estar de olho no seu público interno, nas pessoas que trabalham com você. Então, você tem que, naturalmente, olhar cuidadosamente, observar se a pessoa está triste, se a pessoa está insatisfeita, se existiu alguma discussão, se existiu algum problema, se a forma como você falou com aquela pessoa foi de uma forma ríspida. Eu já tive uma experiência também nesse aspecto. Uma pessoa preparou um trabalho a respeito da escrituração contábil da empresa e, de repente, a gente foi para uma reunião e eu, inadvertidamente, ao fazer a análise do material que tinha sido trazido, eu observei que havia uma certa inadequação de um termo que ele tinha usado, porque era uma instituição, é, como é que se diz, espírita, e, naturalmente, nenhum centro espírita vai trabalhar para obter lucro. E ele tinha colocado que a instituição, naquele ano, para o ano passado, tinha tido um lucro de tanto. Aí eu disse, olha, eu não concordo com esse termo aqui de lucro.
Eu acho que não é adequado para a instituição que a gente trabalha. A pessoa, olha, eu terminei de falar isso, pela minha cabeça, não tinha passado nenhum sentido de crítica ao trabalho que a pessoa tinha feito, né? Apenas era uma inadequação do termo. A pessoa virou para mim e disse assim: Você está dizendo, você está colocando em dúvida a idoneidade do trabalho que eu fiz? Eu confesso a vocês que foi para mim um choque. Eu fiquei surpreso, porque pela minha cabeça realmente nunca tinha passado aquilo. Aí eu disse: Não, rapaz, não é isso não. Eu não estou falando que esse trabalho que você fez está errado, ou paira alguma dúvida sobre a idoneidade do trabalho que você fez. Não. Apenas eu estou dizendo o seguinte, que uma instituição como a nossa não pode ter lucro. A gente tem resultado. Ó, o resultado foi positivo, o resultado foi negativo. Isso a gente pode ter, mas não lucro. Pois bem, terminamos a reunião e eu fui parar para pensar. Imaginem vocês. O que que tinha motivado na minha fala aquela reação daquela pessoa? Até porque já a conhecia há muitos anos. Não era um trabalhador novato, era uma pessoa já de muitos anos. A gente já conhecia, se dava muito bem. Eu fui descobrir que o tom da minha voz tinha dado a impressão que eu estava, na realidade, duvidando da idoneidade do trabalho dele. Foi uma lição para mim muito grandiosa. Ou seja, para uma pessoa, e eu não era presidente da instituição, não. Eu era responsável por um departamento. Então vejam vocês que veja a sutileza. Um tom de voz pode dar a entender a uma pessoa que você está dizendo uma coisa que você na realidade não disse. Por exemplo, uma afirmação que é feita, eu tenho observado que a gente se melindra muitas vezes muito fácil, muito fácil. E isso tem produzido, às vezes, até separações dentro das casas espíritas. Ah, eu não fico mais aqui, eu não vou mais trabalhar aqui, porque fulano é assim, fulano é assado, e vai para outra instituição. É preciso lembrar que nós temos uma responsabilidade com aquele grupo de pessoas. Nós, provavelmente no passado, temos dívidas kármicas para liquidar com aquele grupo. Antes, podia ser que nós nos uníssemos para destruir, éramos guerreiros. Hoje, nós estamos nos unindo para ajudar. É por isso que temos que permanecer, às vezes, lidando com incompreensões, com melindres, com ressentimentos, com insatisfações. Tudo isso existe. Tudo isso existe. E nós temos que tomar cuidado. Então, urge um senso de cooperação, seja chamado a sustentar os impulsos. Eu posso ter um impulso, mas eu tenho que me educar para trabalhar com pessoas, de forma a não feri-las, não magoá-las, não torná-las ressentidas. Porque, num ambiente espírita, nós temos que ter um cuidado com o tipo de energia que nós estamos emitindo. Porque todo o trabalho que é feito dentro da instituição espírita é de caráter mental. E o meu pensamento pode interferir no sucesso ou no fracasso de um determinado atendimento. Nas linhas de atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural de que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Imagine numa instituição que o trabalho é voluntário. Que o trabalho é voluntário. Então a gente tem que tomar um cuidado enorme quando a gente está trabalhando numa instituição em que a gente não ganha nada. Você diz, não, mas fulano é tão bonzinho, é isso, é aquilo outro. Sim, mas será que fulano tem os requisitos necessários para lidar
com uma situação de suicídio, para lidar com uma família abandonada, para lidar com uma doença incurável. Tudo isso são parte do nosso trabalho, quando a gente trabalha numa instituição voluntária. Por exemplo, a gente cita aqui, Emmanuel, o seguinte: olha só, na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina, a máquina esperará pela competência do operário, o operário edificar-se-á no técnico que lhe supervisiona o trabalho, o técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica, e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviços que obedece aos ditames. Veja o cuidado que a gente tem que ter. É um sem número de pessoas que chegam, a gente não conhece essas pessoas, não sabe dos seus comportamentos, não sabe dos seus valores morais, só sabe da sua dor. Tem um cuidado que hoje a gente tem que tomar. Por exemplo, a gente chega para orientar alguém e chega para aquela pessoa, olhe, pense na situação de alguém que é mais pobre do que você, que está passando por uma doença pior do que a sua, não é? Que está numa condição pior do que a sua, está morando debaixo da ponte. Gente, é um erro a gente chegar e fazer isso, porque a pessoa pode simplesmente dizer, mas eu não quero saber da dor do outro, eu quero saber da minha. E ao invés de você ajudar, a pessoa muitas vezes sai da instituição e vai embora. E tem uma coisa que a gente precisa saber: se isso acontecer por responsabilidade nossa, isso estará anotado na nossa trajetória kármica nesta encarnação, pela qual nós iremos responder. Então, que a gente não se descuide, né? Observamos, assim, que o estado de vontade para satisfazer a, a governança compete, naturalmente, sem colapsos de equilíbrio, que esclareça a atividade. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem, da glória divina, as balizas subatômicas. O universo pode ser determinado, não é, por essa conduta que a gente desenvolve. Então, é possível que muitas vezes nós venhamos a cometer determinados deslizes que, a nosso ver, não é tão importante. Mas para o outro é extremamente importante. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Vejam a sutileza com que ele aborda o tema. Então, nós temos que ter esse cuidado. A autoridade, outra coisa que nós devemos lembrar, não é só o fato de ser superior. Aquele que é subalterno, ele tem uma responsabilidade enorme. Porque imagine o seguinte, eu tenho uma experiência também, ainda trabalhando em empresas, e certa feita me chegou um gerente novo, eu passei a trabalhar com ele, e ele chegou para mim e disse: Adilson, você vai ser responsável pelos materiais necessários à produção dos produtos, e nós temos uma entrega atrasada, e era uma entrega vultuosa. Imagine vocês que cada produto tinha um valor de US$ 50.000, e já estávamos atrasados e pagando multa. Então, foi feito um mutirão da empresa como um todo, as pessoas e tal estavam produzindo para que a gente entregasse aquilo. Aí eu fui analisar os materiais que eram necessários e fiquei gelado ao constatar que havia a necessidade de uma chaveta, mas não era dessa chavetinha comum, era uma chaveta de quase meio metro de comprimento, porque os produtos eram produtos tubulares. E aí eu parei, quando eu olhei para o estoque da chaveta, não tinha, estava zerado. E tinha 50 produtos sendo produzidos para poder entregar.
Eu, automaticamente, eu fiz o quê? O gerente estava lá numa reunião de gerência com a diretoria da empresa. Eu disse, olha, eu não tenho condição de segurar essa situação, não. Aí subi, foi até o local onde estava sendo realizada a, a reunião e cheguei lá para a secretária e disse, olha, eu preciso falar com fulano. Ela disse, Dilson, está havendo uma reunião de diretoria aí. Eu disse, minha amiga, eu sei que tem, mas o que eu tenho a dizer ela é de uma importância enorme, porque compromete a entrega dos produtos que a gente está fazendo hora extra para entregar. Aí ela entrou na sala, chamou o gerente, ele saiu e disse, Dilson, o que é que está acontecendo? Eu disse, olha, fulano, está acontecendo isso, 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 isso. E a gente não tem esse material para produzir o que vocês estão programando para fazer no fim de semana. Aí ele parou, me olhou assim, disse, tá bom, pode descer, que eu vou ver o que é que a gente pode fazer aqui. E aí eu fui embora, porque descansado, porque para mim aquilo era um peso enorme, era uma responsabilidade. Não. Se eu fico parado, eu ia paralisar toda a produção no esforço das pessoas que estavam lá trabalhando. Pois bem, o que é que eles fizeram? Simplesmente botaram um camarada lá do Chile dentro de um avião com 50 itens daquele para viajar de avião, sair de lá naquele mesmo dia e chegar no outro dia de manhã. Alguém ia para o aeroporto esperar aquela pessoa e pegar o material para entregar. Imagine se, porventura, eu ficasse com medo de dizer, olha, houve uma falha, houve um erro, não, porque não interessava naquele momento. Naquele momento, havia uma responsabilidade da minha parte em dar seguimento, em fazer com que a empresa entregasse. Pois é, já pensou se eu fico com medo? Já pensou que eu fico me escondendo e deixasse o que iria acontecer? Naturalmente, alguém chegar para mim e dizer assim: Mas como é que você faz uma coisa dessa? Você sabia da importância do trabalho que estava sendo feito e você não tomou providência? Então, dos subordinados também se exige, é, como é que se diz? Se exige que ele tenha essa postura. Uma postura, como hoje se utiliza esse termo nas empresas, proativa. Eu não tinha como solucionar. Na Bahia não tinha quem fabricasse. E nem tínhamos prazo para fazer isso. Então, é preciso que o inferior, o subordinado inferior não, mas o subordinado, ele tenha essa conduta que possibilite ajudar aquele que está na parte de cima a realizar os projetos que a empresa, a instituição como um todo, exige. Então, o depositário da autoridade, sim, ele tem o poder, ele pode realizar, como naquele momento eu não tinha condição de mandar, não sabia nem se tinha a peça lá no Chile, mas eles tinham conhecimento, podiam, viabilizaram isso e a coisa funcionou muito bem. Então, veja a responsabilidade de quem está na parte de baixo, naquele que está subordinado. Ele tem um dever de lealdade com o seu superior. Ele deve ser honesto nas suas atitudes para que possa dar conta dos objetivos que a equipe toda possui. Nós temos responsabilidades, por exemplo, se chega alguém com um processo obsessivo, nós temos a responsabilidade de receber bem aquela pessoa? Temos. Nós devemos tratar aquela pessoa com o maior cuidado possível. A gente tem que buscar, dentro das possibilidades da organização, do centro espírita, seja lá de que instituição religiosa for, de buscar, dentro dos recursos que possui, minimizar ou eliminar aquela dor. Vejam a responsabilidade que nos cabe. Nós somos a primeira pessoa de contato quando a pessoa chega.
somos entrevistador, ou somos, por exemplo, nós temos lá na nossa casa uma pessoa que trabalha na entrada do centro, e quando percebe que é uma pessoa que está chegando a primeira vez, a gente tem o maior cuidado a orientar, procurar saber o que é que ele precisa, não é? De que forma a gente pode ajudar. Buscamos a cooperação de outro companheiro que esteja ali, por exemplo, eu não posso sair daqui agora, da entrada do centro, mas eu posso pedir alguém para conduzir aquela pessoa a um departamento, a que a pessoa que recebe a pessoa sabe que existe um problema ali que ela deve lutar para desenvolver dentro das suas possibilidades. Então, tudo isso está implícito nessa questão dos superiores e inferiores, ou seja, aqueles que chefiam e aqueles que são chefiados. Todos são responsáveis. Por isso, o título do texto de Emmanuel, que é cooperação. Não tem que estar havendo milindres de parte a parte. Ah, eu não gosto de trabalhar com fulano, ou ciclano. Nós estamos ali para sermos educados em executar a tarefa de socorro. Independente de qual seja, se nós não soubermos como agir, procuramos alguém que saiba dentro da instituição. Se a instituição não sabe, não tem condições, não é o campo de atuação dela, mas que tenha o cuidado de, por exemplo, dizer à pessoa, olha, aqui nós não fazemos esse atendimento, mas o senhor ou a senhora pode se dirigir à instituição tal, ou em tal lugar, assim, assim. Às vezes tem até alguém que trabalhe naquele outro local. Procure lá fulano, dá o nome da pessoa. A pessoa não teve a sua necessidade atendida, mas ele sai dali com esperança renovada. E esperança, gente, é muito importante. Lembre-se que no Evangelho tem lá esperança e caridade estão juntas. Então, a gente tem que observar isso. É responsabilidade nossa. Ah, mas eu não trabalho no centro espírita, eu só faço frequentar. Sim, mas se você já frequenta o centro espírita há 10, 20 anos, você deve ter alguma cultura do trabalho que se faz ali. E você pode se dispor a ajudar aquela pessoa que está chegando naquele momento. Lembremos que se a gente deixa, a gente pede muitas vezes a Deus oportunidades de realizar tarefas. Mas no primeiro obstáculo, no primeiro problema que a gente encontra, a gente simplesmente vai embora. Ou simplesmente trata mal quem veio buscar o socorro. Ah, porque essas pessoas estão aqui. Quando a gente ainda não recebe, como eu citei aí o exemplo, de pessoas que moram na rua, como é que a gente vai exigir educação, né, primorosa de uma pessoa que vive debaixo da ponte? Que muitas vezes é completamente desprezada pelos órgãos que tratam da sociedade. Assim sendo, o, o, o encarregado, o presidente ou o diretor de algum departamento que está atuando dentro daquela instituição tem o dever de compreender. Às vezes a gente, poxa, mas fulano hoje, a gente conhece aquela pessoa há não sei quantos anos, mas a pessoa chega na instituição querendo ajudar, mas não tem nem condição, veio por dever de ofício, mas você tem que compreender o seguinte: olha, parece que fulano não está bem hoje. Vamos ver o que é que ele precisa, vamos fazer uma entrevista com ele, vamos ver o que é que ele está necessitando, buscar ajudar, buscar se aproximar. Ó, fulano, estou notando isso com você, está acontecendo alguma coisa, eu posso lhe ajudar de alguma forma? Tudo isso são tarefas, são atitudes que nós temos que tomar trabalhando em qualquer instituição. A gente tem hoje ainda, parece que tem decrescido muito esse costume, por exemplo, os novatos nas faculdades. O camarada já chega sem saber onde é que está direito. E ainda é, muitas vezes, até agredido. Hoje a gente chama de bullying, feito um bullying com aquela pessoa. Imagine.
Então, que a gente se posicione, porque isso é um dever da caridade, do amor para com o próximo. Que sejamos capazes de realizar essa tarefa de forma condigna, de forma a que o outro tenha as suas necessidades atendidas de acordo com as nossas capacidades de atender, ou que pelo menos ele saia dali motivado para poder buscar o socorro que ele precisa. Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre nessa tarefa.